Olá, meus queridos. Hoje é quarta-feira, dia 8/5/2024. Amanhã, dia de atendimento. Então estaremos de forma presencial, se Deus quiser e assim permitir, lá na rua José Paterno, 173, fazendo as nossas cirurgias espirituais. E vamos, aos pouquinhos, montando as estruturas para, quem sabe, a gente conseguir iniciar os benzimentos com os meus benzedeiros. Oh, beleza. Não é fácil, não é simples, mas a gente chega lá, né? Então, começamos com as cirurgias, dando preferências para as cirurgias, mas eu vejo que o povo tem uma necessidade, uma preocupação e um problema muito sério com relação à manutenção das suas energias. Então é visível que como que precisa daquela situação de ficar recebendo passes, de tomar como é que diz, um axé, né, um benzimento. É visível isso, é visível. E só que é o seguinte, eu não tenho como, né? Ou eu faço uma coisa ou eu faço outra, né? Fazer as duas coisas sobrecarrega, e a minha prioridade é fazer cirurgias espirituais, já que não são todos que conseguem incorporar um espírito, ou porque não tem um espírito médico trabalhando ali com ele. O passe é um pouquinho mais simples. Então, como eu estou manco nisso, aos pouquinhos a gente vai encontrando pessoas para ajudar, para fazer os devidos auxílios, e a gente vai fazer os devidos auxílios. Então estaremos, se Deus quiser, amanhã na rua José Paterno, 173, na Vila João Jorge, aqui na cidade de Campinas. Fica a 2 quadras da General Carneiro, atrás da macarronada italiana. Mais ou menos ali, tá? Ponto de referência. E assim nós vamos caminhando, vamos fazendo os nossos trabalhos espirituais. Ontem teve live, quem não viu vai dar uma espiadinha. É uma live meio que pregação bíblica? Pode ser. Ontem eu fiz uma misturinha, colocando um pouquinho da palavra da Bíblia, né? Um pouquinho da palavra de Deus, mas não é bem a palavra de Deus, né? São percepções humanas sobre acontecimentos dos tempos antigos e relatos em cima e em relação às falas de Jesus, por exemplo, né? Que a Bíblia é isso, né? São um conjunto de textos, de livros, uma coletânea de livros, cada livro é um livro, que juntaram tudo para que as pessoas possam interligar uma pecinha com a outra. São histórias similares, parecidas, para que cada um veja a versão que cada escritor colocou, da mesma cena, da mesma situação, das mesmas coisas da época. Dito isso, meus queridos, o que eu posso dizer e o que eu vou falar é que a vida continua, o planeta está em movimento e os seres humanos vão caminhando em trancos e barrancos. Hoje tem reunião de coisa de partido, não sei do que, vou ter que ir à noite, mesmo eu não gostando muito, porque é muito mais gostosinho ficar em casa descansando, mas irei com muito prazer, pois fazer voluntariado e fazer esses trabalhos ajudam bastante. Já que eu estou falando de voluntariado, não esqueçam vocês, se por acaso, tá? É só se, tá? Não é uma obrigatoriedade. Vocês tiverem ração, essas coisas, sabe? Ração de bichinho. Tem uma pessoa lá vizinha do atendimento, lá de onde eu faço atendimento, que ela ajuda os bichinhos de rua, tá? Então, se por acaso você estiver sobrando, ou se por acaso tiver alguma coisinha lá, eu fiquei de coletar, depois repassar para a pessoa, né? O Sidão, né? Não vai ficar lá, que é o dono do lugar. Ele está encabeçando isso daí para tentar ajudar os bichinhos, tá? Então, não é uma obrigatoriedade, porque a minha
preferência e o meu foco é a cirurgia espiritual, tá? As outras coisinhas, porque cada um tem que fazer uma coisa, porque senão, já pensou, eu querer fazer tudo? Quem muito abraça, pouco é abraçado, né? Como diz o dito popular. Então nós vamos deixando as portas abertas, né, para essa situação. E quem sabe, né? Porque depende tudo de tempo, depende de possibilidade e tudo mais, né? Quem sabe um dia a gente ainda consiga montar equipes de benzimento para os bichinhos, né? Porque tem bichinho que não dorme, tem bichinho que fica uivando sem parar, tem bichinho de todo jeito. E tem solução para essas coisas, professor? Tem. Benzimentos consegue resolver bastante bem essas coisas. Apesar que, normalmente, os bichos não ficam no bichinho. Ah, os capetinha não fica no bicho? Não, ele fica no ambiente aonde está o bichinho. Então, as pessoas acham que tem que benzer o cachorro porque o cachorro está mal. E eu costumo falar, olha, normalmente tem que benzer o ambiente porque o ambiente está ruim. É que o gato, o cachorro consegue perceber muito mais os espíritos do que os seres humanos. Então eu diria que é mais uma questão de capeta no lugar do que dentro do bicho. É muito raro, é quase que inimaginável ter uma possessão de um bicho lá e ficar o capeta dentro de um bicho, igual acontece com seres humanos. É muito raro, mas muito, 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 muito. Pode acontecer, mas é muito, muito. É igual o do Jesus quando mandou os capetas tudo pro porquinho. Foi pro porco, então pode. Mas é muito raro. Tanto é que os porcos não aguentou e já pulou pro precipício. A questão é a seguinte. Então, você tem duas situações de bichinho. Você tem essas situações de anomalias, né? Isso aí é no ambiente. Mas você também tem doenças. Tem bichinho que tem câncer, tem bichinho que tem dores, tem bichinhos que precisam de uma ajudinha extra. Então aí sim um benzimento ajuda bastante, né? Quem sabe um dia a gente consiga ter uma estrutura ao ponto da gente conseguir ensinar com cursos as pessoas serem benzedeiros dos bichinhos. Nada melhor e mais proveitoso do que começar um benzimento com os bichinhos. Porque ali, como não tem um capeta para pegar a pessoa, é só uma questão de energização, ela tira o medo da pessoa, ela faz com que a pessoa consiga aprender um pouquinho melhor, mais fácil. Agora, quando é ser humano, às vezes, não é sempre, a pessoa vai estar lá orando e de repente vai incorporar um capeta lá, e aí, como é que a pessoa faz? Aí a pessoa entra em desespero, fala, eu não sei o que eu faço, eu não sei como é que fazer, eu só estava benzendo a pessoa e lascou é tudo. Então nós temos que tomar um pouquinho de cuidado para aquelas pessoas que não sabem tirar os capetinhas, né? Então, mas como é que faz, professor? Normalmente eu pego e falo para a pessoa, você sempre faz aquele óleo ungido que eu ensinei a fazer. Você faz o óleo ungido e aí com esse olhinho ungido você tem que ter esse olhinho ungido. Você pega, tem problema, você pega esse olhinho ungido, passa, faz oração falando, sai aqui, eu vou passar óleo ungido, você não vai conseguir ficar dentro da pessoa e normalmente o bicho sai. Normalmente, tá bom? Eu diria que 90% sai. Então é um facilitador muito bom. Agora tem uns 10% aí que é meio danado. Aí o tempo vai, chega num ponto que começa a chegar a ajuda do espiritual, chega um suporte, chega outro suporte, aí a pessoa tem que ficar orando, né, pedindo para Deus mandar ajuda. Aí o desespero da pessoa pedindo ajuda vai começar a mandar alguns espíritos amigos para vir socorrer. E aí passa um pouquinho aqui, um pouquinho de lá, passa um tempinho e a pessoa desencapeta, sozinha. Aí é o plano espiritual por trás, nos bastidores escondido, fazendo os trabalhos. Dito isso, falado isso, vamos entrar para as coisas econômicas. O dólar manteve no 0 a 0 de novo, tá? Então, sem novidade em relação a isso. A Bolsa de Valores ontem da Alemanha, ela subiu muito. E hoje está subindo mais um tanto. Hoje está subindo 0,45. E ela já está em 18.521. E a do Brasil também voltou a crescer. Isso é um ótimo sinal.
A Bolsa de Valores do Brasil está subindo 0,58%, 129.210. Então, muito bom, maravilhoso, como diz um amigo. E olha, Deus abençoe que continue subindo e regulando os valores, os números que estavam horrorosos. E que assim seja, que a gente possa bater alguns recordes positivos, né? Porque chega de coisa negativa. Bom, agora é o seguinte. Nos poucos tempos de governo do Milei, ou seja, são 4 meses e 8 dias, porque estamos no dia 8, então já foi 4 meses completo, estamos no 5º mês com 8 dias, e o presidente da Argentina já está fazendo algumas proezas. E no bate-papo com o Elon Musk, quando ele foi fazer umas visitas e recebendo representações, sai o seguinte na revista Isto É. O Elon Musk, recomenda investir na Argentina após reunião com Milei. Olha só que interessante, é um peso, hein, moço? Se ele está recomendando todo mundo investir na Argentina, significa que ele irá investir na Argentina. Ele pode construir uma indústria, alguma fábrica, alguma coisa ali. O presidente da Argentina se reuniu nesta terça-feira nos Estados Unidos com o bilionário Elon Musk, dono da rede social X, pela segunda vez em 3 semanas. Durante o encontro, o bilionário recomendou o investimento na Argentina, tendo em vista que o líder argentino tem implementado um vasto programa de reformas liberais no seu país, que inclui privatizações e relações de trabalho mais flexíveis. Olha só que bacaninha. Isso daqui, moço, olha... E olha, sabe o que ele falou? Olha só. Apostem na Argentina, explorem as enormes oportunidades de investimentos para transformar o país na Roma do século XXI e na nova Meca do Ocidente. Olha só o que ele está falando, hein? Ele colocou coisas religiosas, católicas e muçulmanas. Por que será que falou isso? Bem maluco, não é? Mas ele tá fazendo o papelzinho dele aí de passar algumas coisas aí. Bom, o homem lá tá fazendo o papel do país dele, certo? E aqui, vamos ver o que vai acontecer aqui? Jornal do Estadão. Decisão sobre juros será dividida e surpreenderá o mercado, diz economista-chefe da XP, uma das maiores corretoras do país. Então quer dizer que a unanimidade de baixar os juros já não está sendo mais unanimidade? Parece que não. O Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, poderá surpreender o mercado amanhã ao se dividir na votação para redução da taxa de juros, que referenciará a economia pelos próximos 45 dias. É o que prevê o ex-secretário da Indústria e Comércio e diretor do programa do Ministério da Economia e atual economista-chefe da XP, Caio Megali, em entrevista ao Estadão. Rapaz do céu! Então quer dizer que pode não acontecer a queda? Eu cantei a bola, não cantei? Ontem. Que o que vai acontecer? Vai gerar uma inflação monstro, que agora a pressão começa a chegar com força total? Então nós temos que tomar muito cuidado nesse momento. Esse cuidado não é momento de brincar. Esse momento é de não mexe para não feder. É igual o cocôzinho. Você pega um cocôzinho, um cocô, você deixa ele quietinho, paradinho, ele seca e vira adubo. Se você mexe, fede, vem mosca, vira um forfé. Então é mais ou menos isso. Isso aqui é uma analogia de um amigo aqui da cidade. Eu sempre quando eu escuto dou risada, mas é verdade. Outra coisinha. Olha só
jamelando tudo, hein? E eu cantando a bola que isso aqui não presta, e todo mundo. E agora estão começando a falar que não presta. Ai, que bonitinho. Pessoas da área, pessoas importantíssimas, pessoas poderosíssimas, só agora estão vendo? Olha só, Jornal da Infomoney. Arcabouço virou, abre aspas, peça de ficção. Diz Stumberger. Everde zera tesouro IPCA+. Como é que é? O cara tá saindo fora do tesouro, dos empréstimos de dinheiro para o governo? Preocupação com o orçamento também levaram Casa a reduzir a alocação em ações locais para 10% do patrimônio líquido do Fundo Verde. Opa, pera lá. Então, além dele estar saindo fora dos empréstimos para o governo brasileiro, que é o Tesouro, o cara está tirando ações locais? E aí? Eu só observo. Tá minando as coisas. E tem mais coisa desse homem? Tem. Vamos lá. Jornal da Infomoney, tá? Vamos lá, presta atenção. Abre aspas. Me penitencio por ter acreditado que PT teria seriedade fiscal. Fecha aspas. Diz Stumberger para Luiz do PLDO de 2025. Foi um game changer enorme do que esperar do governo em termos fiscais. Em tom bastante crítico, o CEO e o CEO da renomada gestora Verde Asset Manager mostrou-se arrependido de ter acreditado que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, conseguiria adotar uma postura um pouco mais controlada em relação ao equilíbrio das contas públicas ao longo de seu mandato. Cara, esse cara bateu forte, cara, no governo. E eu sei lá o que vai acontecer com esse cara aqui, porque olha, rapaz, o cara tá batendo forte, pesado. Só que é um belo de um cara do investidor, né, cara? O cara tem muito dinheiro. Aí vem aqui, né? Eu me penitencio por ter acreditado que o PT poderia minimamente ter alguma seriedade fiscal, afirmou durante o evento organizado pela gestora. A decepção com o governo atual ganhou força após a mudança de meta de superávit primário para 2025 a 2026, anunciada no mês passado. Esse PLDO de 2025 foi um game changer enorme do que esperar desse governo em termos fiscais. Ou seja, fala uma coisa, depois chega, não vai dar mais não, depois nós vamos fazer mais para frente. Mas depois nós vamos mais para frente. Ou seja, não tem confiança, perdeu confiança. O executivo destacou que o arcabouço fiscal virou uma peça de ficção e que agora o que ele achava que era ruído passou a ser sinal. Voltamos ao risco do fiscal e a grande facilidade para alterar o arcabouço colocou em xeque a sua credibilidade. Ou seja, rapaz, isso daqui é uma bomba atômica em cima do governo. E o cara pegou e soltou isso antes da reunião do cupom. Rapaz. Pensa num gajo que vai entrar no radar de inimigo da pátria. Porque o cara é um dos grandes investidores. E a bolsa deu um movimento top ontem. A bolsa estava boa ontem. A bolsa estava movimentada. Será que esse cara pegou e fez algum movimento de entra e sai, sei lá o que, para movimentar? Porque teve outras também que estão ali, porque não é só ele, né, de investidores. Não sei. O que eu sei é que isso aqui é uma bela de um ataque direto em cima do governo. E o governo não gosta muito de ataque. O governo não gosta muito dessas coisas.
E no meio das calamidades, das situações, notícia da BBC News. Abre aspas. Cidades inteiras do Rio Grande do Sul terão que mudar de lugar. Fecha aspas. Diz pesquisador que alertou para despreparo contra as chuvas. O comportamento das chuvas mudou. Eu tenho feito um levantamento e já percebi que de 2013 para frente, e eu falei no vídeo que eu fiz lá na Quintela, o pessoal perguntou quando que você acha que mudou? Eu falei 2012 para frente. E o cara começou a perceber que 2013 já mudou. 2013 para frente nós temos um acumulado de precipitação de chuvas no mês de mais de 300 ml. A minha pergunta é: o que nós, por exemplo, da Defesa Civil, temos programado para prever essa possibilidade? Em alguns momentos vamos começar a ver inundações em áreas em que a água não chegava com tanta frequência. E vamos lembrar disso que estamos falando aqui. Bom, ele está falando que não tem preparo. Então vamos lá. Para chuvas e mudanças do que está acontecendo, realmente precisa ter preparo. Porque aonde chovia não vai chover mais. E aonde não chovia vai chover. Isso pode impactar nascentes de rios, por exemplo, que alimentam as cidades para retirada de água. Então isso daí tem que ser analisado e visto, percebido e controlado, por exemplo. Só que não é só isso, é muito mais além disso. É muito mais do que se pode imaginar. E dentro do que se pode imaginar e muito mais além dessa situação, o que acontece é o seguinte: não tem como nenhum prefeito, não tem como nenhum governador, não tem como nenhum presidente dar conta de uma catástrofe como essa. A catástrofe aconteceu. O que nós podemos fazer é nos prepararmos para mobilizações. Ou seja, o que poderia, por exemplo, o governo federal fazer? Convocar reservistas, por exemplo, durante uns 4 finais de semana e treinar e preparar reservistas no país para que possam fazer trabalhos de calamidades sociais. E em casos de grandes calamidades, quando for convocado para algo grande, grandioso, essas pessoas já estarem dentro de uma cadência de obedecer, entender, seguir as ordens, fazer todas as coisas para a coisa fluir. Isso é um dos pontos que deveria acontecer e já se preparar. Outro caso é criar sistemas de voluntariados de voluntários para que possam preparar esses voluntários. Ou seja, então tem que juntar, tem que estar junto. Bombeiro com defesa civil, eles têm que estar junto, não pode ficar separado. Já começa por aí. Ah, mas um é funcionário do Estado, outro é do município. Eu não quero saber. Vai ficar tudo junto e um depende do outro, um vai ajudar o outro, mesmo porque as estruturas do bombeiro, quem paga e custeia é o município. O governo do estado paga e subsidia os salários dos funcionários à mão de obra. Não sei se vocês sabiam, né? Mas o lugar, o aluguel do lugar, as coisinhas de consumo de dentro, é tudo o município que tem que pagar, né? São ajudas, é um efeito conjunto que tem. Pelo menos aqui na cidade é, né? Só se alguma outra tem um sistema diferente, algum outro estado tem algum sistema diferente. Mas aqui pelo menos é. Então, mas tem que juntar. Não interessa. O que nós temos que começar a fazer é juntar as forças. Coisas que foram separando. Porque se você separa, tem 2 chefes em 2 lugares. Então eu tenho um chefe da prefeitura, outro chefe não sei o que, tudo chefe. Postinho de saúde, tem um monte. Porque tem um monte de chefe. Hospital, tem um monte, porque tem um monte de chefe. Por que não faz um gigantesco, que tem tudo ali? É um equipamento, 2 equipamentos por um monte. A coisa flui, porque você vira linha de produção, você faz coisa. Agora você deixa um isoladinho aqui, outro pra lá, quebra aqui, depois não tem quem que arruma, depois não sei o que. Capaz.
E aí vai as coisas. Bom, são pensamentos, tá? São teorias malucas, são pensamentos. Então precisa juntar. Então a polícia foi separada, ela precisa começar a juntar. A defesa civil, essas coisas, foi separada. Bombeiro, você tem que começar a juntar. Tem um bombeiro que vai fazer o resgate do bombeiro e tem o do SAMU e são separados, mas tem que juntar porque é uma coisa só. Então defesa civil tem que estar ligada com o SAMU, que tem que estar ligada com o bombeiro, tem que ser uma coisa só. Nós não podemos ficar separando, nós temos que juntar. Juntar. Mas, como diz o outro, vamos levando e vamos vendo até onde chega essa brincadeira, né? Tô igual meu cabelo, vamos ver até onde chega essa brincadeira. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ver se eu faço pelo menos esses pezinhos, né, cara? Olha aqui. No cabeleireiro pra pegar e ver como é que fica esse trem aqui, né? Ai, Deus do céu, tô me sentindo uma cara toda suja. Ai, Deus do céu. Só por Deus na misericórdia. Mas vamos lá, combinou de que aumentava, pelo menos aqui em cima, a careca começa a desaparecer, né? Esse é o lado bom da coisa, né? Então são teorias e teorias e teorias. E falando em teorias, olha o que voltou com força para começar a melar todas as coisas. Jornal da BBC News. A teoria conspiratória que atribui às antenas HAARP inundações no Rio Grande do Sul. Esse negócio na espiritualidade já vinha lá atrás. Eu já falava, gente, não é bem assim. Se fosse assim, então não ia mudar o Sol. Nós temos que olhar o Sol. Nós temos que olhar a posição do Sol e a posição das estrelas. As estrelas não mudou, mas o Sol mudou. Então está fazendo o quê? Está fazendo ondas nessa translação em volta do Sol? Porque o planeta, ele anda igual uma onda, certo? Se ele está em movimento, ele tem que fazer uma onda. Mas será que ela está aumentando a amplitude? Ela aumentou a frequência? E aí essa frequência da volta de translação, ela está fazendo a gente ficar muito quente, muito frio, muito quente, muito frio. O sol bate aqui, bate lá, depois não bate mais. E a voltinha no eixo continua como Dantes no quartel de Abrantes. Não sei. Teorias malucas. Agora, o que não pode é a pessoa pegar e falar, olha, o governo X ou o governo Y instalou as antenas e está fazendo inundar tudo. Rapaz, estão falando que os Estados Unidos que está inundando tudo fazendo a coisa. Se fosse assim, então eles iam controlar a chuva também deles lá nos Estados Unidos, não ia ter furacão nos Estados Unidos, não ia ter vendaval lá, eles iam ter chuva em lugares que são secos, eles iam ter um monte de problema. Sabe o que acontece? É uma falta de lógica sem precedente. E o povo vai e acredita. Ah, mas eles influenciam. Moço, se influenciar é um pontozinho só, mínimo, num pedacinho só. É muito pequeno. Não chega nem perto de um negócio monstro igual esse que aconteceu no Rio Grande do Sul, que pega o estado inteiro, pega até outros países. Porque tá pegando fogo lá no... Tá pegando fogo não, tá caindo água mesmo. Lá no Uruguai. Tá lá também, tá o caos total também, gente. Não é só Brasil, não. Tá tudo, tá todos os lugares. Tá o calamidade total para tudo quanto que é lugar. Então, são essas coisas que as pessoas ficam propagando, fazendo propaganda dentro de espiritualidade que não deveria, que vai forçar com que nós comecemos a ter restrições nas redes sociais. A gente já tem dificuldade para falar o que quer. E essas coisas corroboram e piora a situação. Exemplo, olha só o que já estão fazendo, presta atenção, já começou a andar, hein? Infomoney, presta atenção, hein? Governo vai processar responsáveis por desinformação sobre enchentes no Rio Grande do Sul. A AGU vai entrar com ação judicial para pedir retirada do ar de conteúdos falsos, direito de respostas e indenizações por dano moral e coletivo, enquanto o Ministério da Justiça abrirá processos criminais contra disseminadores de desinformação. O negócio é sério.
O judiciário vai botar para quebrar. Então nós temos que tomar muito cuidado de pegar e falar assim: ah, o exército está fazendo não sei o que eu estou vendo. Realmente, ele pode estar fazendo um pouquinho, mas não no tamanhão que está fazendo. Deve ter alguma explicação. Ah, mas por que os caras estão segurando as pessoas para fazer? Claro, estão roubando da casa de todo mundo. Alguém tem que fazer um controle de quem entra, quem não entra, quem ajuda, quem não ajuda. Precisa ter um lugar para mandar, não mandar, ir, não ir, fazer, deixar de fazer. Ah, porque a gente não pode sair, porque claro, porque tem um controle. A gente pega e armazena, fala assim, ó, você vai ficar aqui, assim, assado. Ah, mas estão querendo levar embora a pessoa não pode sair. Ué, mas ela está numa fase de acolhimento, onde ela precisa fazer todos os exames, fazer todas as coisas, e tralalá, se preparar, arrumar. Já está marcado tudo no sistema, porque se perder, se alguém procurar, já sabe que está aqui, está ali, e depois chegar num ponto e falar assim, agora vamos fazer outras partes. Por que estão segurando? Será que é porque o povo que está saindo dos alojamentos estão querendo voltar para suas casas? Porque estão desesperadas para saber se roubaram, se ainda tem as coisas? Porque ela precisa do documento, ela precisa do cartão que ela não pegou para poder comprar comida, comprar as coisas. Tem um monte de explicação. Aí de um lado segura, de outro não, e aí fica no... Rapaz, o que eu sei é que está virando uma baderna. Porque a gente tem que entender todos os lados, mas também não pode falar amém para tudo, né? Então uma coisa é pegar e apontar e falar assim, tá errado. Isso não pode. Dentro da espiritualidade a gente não pode fazer, pelo menos dentro do universalismo, né? Porque tudo tem um lado bom e um lado ruim. Então se a pessoa tá segurando a pessoa lá, é porque tem um porquê. E se a pessoa quer sair, também tem um porquê. Ambos têm que entrar em comunicação, entrar em consciência, e ambos têm que entrar numa resolução e situação de resolver, de fato, a situação. Simples assim? Simplérrimo assim. Ok? Olha só o que está acontecendo, hein? Nós estamos tendo Ministério Público e Ministério da Justiça, que a AGU, né? O Ministério Público também deve estar no meio. É que a notícia aqui do Ministério da Justiça é a AGU. Aí o que acontece? Para eles cortarem, processar pessoas, pegar a pessoa que estão fazendo essas coisas, lá. Vocês estão entendendo a situação? Então, conforme a gente vai criando teorias malucas, ou vai pegando uma formiguinha e transformando no hipopótamo gigantesco, a coisa, em vez de ajudar, ela piora. E eu posso falar uma coisa para você, o que eu mais estou ouvindo e o que mais está crescendo, por causa disso, é a separação de fato do Brasil. É o Brasil quebrar no meio e falar assim, nós não queremos mais fazer parte do Brasil. Vocês não têm noção de como que está pegando isso, essa teoria, essa vontade, esse desejo. Vocês não têm noção. E isso é preocupantíssimo. Porque, exemplo, vamos fazer uma simulação só para vocês entenderem como que é preocupante. Vamos lá. Vamos supor, suposição, não é verdade, tá? Vamos supor, para vocês verem a calamidade que vira. Vamos supor que o Sul, então sai Paraná, só o Sul, sem precisar pôr o Sudeste. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles pegam e falam assim, nós não queremos mais ser Brasil, vamos ser um país próprio. Primeira situação, vão mudar a moeda. As dívidas que a pessoa tem, ela fala assim, ó, eu tenho uma dívida com você, depois eu pago. Eu vou te dar calote mesmo, porque agora eu quero que se lasque. Eu vou criar uma moeda nova. Para isso, você vai criar uma moeda nova. Você vai criar uma moeda nova, só que o seu país é novo, então você produz moeda nova. Então o país vai converter aquelas moedas e vai ter um controle dali, daquela região, daquela situação. Muito bem. Como é uma região muito industrializada, muito forte, muito autossustentável, o que vai acontecer? Os impostos federais vão cair, porque agora eu não preciso alimentar um mundo de estrutura política, um mundo de estrutura. Eu agora reduzi aquilo ali. Então o governo do Estado já seria quase como um governo federal.
Então, o dinheiro para fazer alguma coisa ali seria menos. Então, iria muito menos para o federal e muito mais ficaria para os estados e municípios. Aí, o que ia acontecer? Só os impostos ia cair assim. Os impostos caindo, a moeda vai começar a valorizar, porque as indústrias vão começar a produzir mais, fazer mais, vamos vender para fora, vamos fazer não sei o quê. E aí iam produzir mais, vender mais, ia crescer a indústria. A indústria crescendo, pujança, pagando poucos impostos, concorrendo com o Brasil antigo, com impostos gigantescos. Ali, aquela região ia bombar, ia crescer muito. A moeda ia valorizar demais. A moeda ia valorizar. É aí que o salário de alguém do Sul ia ser o salário mínimo. Com o tempo passando, o salário mínimo ia ser o dobro do salário do Brasil. O triplo. Ia ter mais poder de compra. O pessoal do Rio do Sul ia ser mais rico. Aí o que acontece? O Brasil antigo, isso aqui eu fazendo uma simulação, não estou falando que vai ser assim ou que é assim, tá? Só uma simulação. Aí o que sobrou do Brasil tem que continuar mantendo aquela estrutura, porque ninguém cortou a estrutura. Então tem que continuar mantendo os deputados, mantendo um monte de coisa. E nessa brincadeira, quem que está pagando a conta? Antes dividia o Sul com o Sudeste, com São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e não sei o quê, Espírito Santo, dividia um pouco ali. Agora sobrecarrega. E aí o pessoal começa a olhar e fala assim, pô, o Sul deu certo, o que é isso? Nós também temos que fazer. Aí chega o pessoal do Sudeste e fala assim, olha, nós também temos que partir e dividir. Mas a Amazônia, eu não quero nem saber, eu vou fazer igual os Estados Unidos faz, eu vou virar uma potência e se eu precisar de alguma coisa da Amazônia, eu vou lá e falo, eu compro. Eu vou lá e falo o que eu quero, para mim é um país negociando com o outro e vamos lá. Rapaz, aí começa a dividir para todo lugar. Mas professor, se dividir tudo isso daí, não fica mais ou menos parecido ou como Chico Xavier falou que se tivesse uma grande guerra de grandes proporções no hemisfério norte? Pois é. Porque eu fico fazendo simulação na cabeça para saber para onde que é, o que é, como é que tá fazendo, como é que faz. E tá tudo se encaixando, moço. O Sul falou que ia ser a nova Europa. Pelo menos os relatos do Chico Xavier. E assim vai. Então, meus queridos, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O movimento tá andando e é assustadora a velocidade. E aí, como aconteceu isso juridicamente lá do AGU, o presidente, é claro, que falou uma coisa em relação a isso. Jornal da Infomoney. Lula reclama de fake news sobre tragédia no Rio Grande do Sul e defende regulação das redes sociais. Um país que tem seres humanos com bondade, que tem o Brasil, não merecia essa indústria de fake news mentirosa, disse o presidente. Ou seja, ele está pegando o gancho e está fomentando e lutando para a regulação das redes sociais. Regular as redes sociais precisa ter uma regulação. Exemplo, de controle de quem é quem. Porque não pode ter uma rede social sem ter um controle. O que o governo faz para reconhecer a pessoa, para saber se a pessoa é a pessoa, a rede social tinha que ser. Ninguém deveria ou poderia abrir uma conta numa rede social sem ter fácil a coisa. E deveria ser uma rede social por pessoa. Não, tem um que tem 10, 20, 30, tem um monte. E aí, como é que faz? Então, tem algumas coisas que precisa regular. O meu medo é ele regular. Porque eu não sei quais são as intenções. Vai regular com o pensamento da ideologia marxista? Aí lascou. Vai regular com a cabeça comunista? Aí lascou. Eu não quero isso. Não, vai regular porque precisa regular porque realmente está ruim. Ótimo, aí eu concordo. Aí eu acho maravilhoso isso. Só que será que essas ideias, essas ideologias, elas já estão superadas? O ser humano já pegou e separou uma coisa da outra? Ou ainda continua e está ali? Esse é o grande problema.
Nós ainda não temos maturidade para tal. E tá uma guerra de força, é eu contra ele, ali. E no meio dessa brincadeira, saiu uma reportagem na CNN falando assim: pesquisa da Quaest. Foram ouvidas 2.045 pessoas presencialmente entre os dias 2 e 6 de maio, agora. E a margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ou seja, nós temos um empate técnico aqui. Quaest. 50% dos brasileiros aprovam o trabalho do Lula, mas 47% desaprovam. O trabalho que o presidente Lula está fazendo é aprovado por 50% dos brasileiros, segundo a pesquisa Genial Quaest, divulgada nesta quarta-feira, dia 8. Olha, hoje. Outros 47% desaprovam e os 3% não sabem ou não responderam. Em fevereiro teve uma pesquisa parecida e o índice de aprovação era 51 e 46, ou seja, ainda está dentro da margem de erro, mas com uma tendência de piora. Para um ano eleitoral, isso é a calamidade e a catástrofe. Então, meus queridos, se preparem porque o populismo pode chegar com força total. E agora, para a gente encerrar com chave de ouro, eu só vou ler a matéria e não vou falar nada. Cada um tira suas consequências, suas conclusões dentro do seu próprio cérebro, dentro da sua consciência. É o seguinte, Folha de São Paulo. AstraZeneca retira vacina contra a Covid após admitir efeito adverso raro. Se é raro, se é um efeito adverso e é raro, para que tirar? Não entendi. Ó, cri, 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 cri. Que Deus abençoe. Jamais é verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.